Olá, sejam todos bem-vindos a essa série de devocionais sobre a última semana de Jesus, a semana da Paixão de Cristo. Nós vamos ao longo dessa semana meditar em cada um dos dias daquela que há 2000 anos atrás foi a última semana de Jesus antes da sua morte e ressurreição, na semana da chamada Paixão de Cristo, a semana da Páscoa. Jesus está agora no final do seu ministério. Já se passou mais de 3 anos onde ele trouxe discípulos para si, realizou muitos milagres, curou muitas pessoas, ressuscitou mortos, provou ser de fato o Deus verdadeiro, o Filho de Deus enviado ao mundo, o Messias, e agora está chegando a hora da sua morte. O texto bíblico, vários evangelhos nos narram isso, mostra que dias antes da sua chegada a Jerusalém, para essa que seria a semana da sua morte, algumas semanas antes, um milagre muito importante acontece. Algumas semanas antes da morte de Jesus, o texto de João vai nos dizer que Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. E esse milagre de Jesus fez com que Jesus ganhasse muita fama, muita notoriedade, ali tanto na região da Betânia, onde Lázaro vivia com as suas irmãs. Betânia era um vilarejo próximo à cidade de Jerusalém, e toda a cidade de Jerusalém. Isso acontece em alguns dias que antecediam a festa da Páscoa, e agora, semanas depois, uma multidão de judeus vindos de toda parte do Império Romano estavam indo para Jerusalém para celebrar esta festa, esta que era a festa mais importante dos judeus. E é aqui que nós começamos então a nossa semana de devocionais, porque nós estamos falando do primeiro dia da semana da morte de Jesus, o domingo. A semana começa no domingo. E o domingo nos mostra que Jesus estava então hospedado em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. E agora, durante toda essa semana que antecede a sua morte, todos os dias, Jesus ele vai até Jerusalém para adorar a Deus, para prestar cultos ao Pai, para ter conversas com as pessoas, ensinar algumas verdades. Todos os dias ele vai até Jerusalém, passa o dia na cidade e no fim da tarde ele volta para Betânia para passar a noite ali com os seus amigos. Bom, no primeiro dia da semana, o domingo, acontece uma das cenas mais famosas de todo o Evangelho, a entrada triunfal. Entrada triunfal para nós, porque nós sabemos que ele estava entrando na cidade para triunfar sobre a morte, mas para ele foi uma entrada humilhante, pois o texto nos diz que ele entrou montado num jumento. E eu quero ler com você então o Evangelho de João, capítulo 12, que diz assim para nós, capítulo 12, versículos de 12 em diante, diz assim: No dia seguinte a Jesus ter sido ungido, no sábado, ele foi ungido por Maria, ali na cidade de Betânia, e é aquela famosa cena onde Maria quebra um vaso de perfume e unge Jesus. Então, Judas Iscariotes diz: Poxa, que desperdício de dinheiro, podia ter guardado esse dinheiro para os pobres, né? E Jesus então diz: Olha, eu estou sendo preparado, né? Isso que está acontecendo é a preparação para a minha morte. Vocês não me terão aqui com vocês para sempre. Jesus já estava avisando os seus discípulos: a hora da minha morte está chegando. E o texto deixa claro também que Judas só falou isso porque ele queria o dinheiro para ele, né? Ele roubava as ofertas que Jesus e os seus discípulos recebiam. Mas então, no dia seguinte de Jesus ter sido ungido, a grande multidão que tinha vindo para a festa, então muitas pessoas que vieram de todas as partes para a festa da Páscoa, e lembrando que a festa da Páscoa já existia antes de Jesus morrer. Essa festa é uma festa que vem lá do Antigo Testamento, que comemora a libertação do Egito, quando o anjo do Senhor passou pelas casas ali no Egito, e os primogênitos de Israel não morreram, mas os primogênitos dos egípcios, os filhos dos egípcios, morreram para que o faraó libertasse o povo da escravidão. Então essa era a festa da Páscoa. Era a festa mais popular e mais importante de Israel, e pessoas, judeus que moravam em todo o Império Romano, vinham uma vez por ano para celebrar essa festa. João 12:12.
No dia seguinte, grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Louvado seja. O texto paralelo, o Evangelho de Lucas, vai nos dizer que Jesus ele pede aos seus discípulos que eles fossem na frente de Jesus e encontrassem um jumentinho, um jumento pequeno, um filhote de jumento, e trouxessem para que Jesus pudesse montar. Eles não entendem muito bem, mas Jesus diz: vão e façam como eu falei. Eles vão, encontram um jumentinho amarrado, pedem para os donos para que liberassem o animal, e eles liberam. Eles levam então o jumentinho, Jesus monta nesse jumentinho e ele começa a descer rumo à cidade de Jerusalém. Quando ele está chegando na cidade, uma multidão já estava ansiosa para vê-lo, já estava aguardando a sua chegada, pois queria vê-lo. E essa multidão então pega ramos, pega as suas capas. Algum texto o Evangelho de Lucas diz que eles pegam as suas túnicas e começam a jogar ao chão. Pegam também alguns ramos e começam a abanar e diziam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Versículo 14 de João 12. Jesus conseguiu um jumentinho, então montou nele, como está escrito: não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. O versículo 15 aqui de João, capítulo 12, está citando para nós a profecia de Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz exatamente isso, que o Messias viria daquele modo, de modo humilde, montado num jumento. Isso aqui é importante para nós porque precisamos lembrar que a primeira coisa que acontece com Jesus quando ele começa o seu ministério é ser tentado pelo diabo. Você se lembra que logo depois de Jesus ter sido batizado, ele foi, Mateus capítulo 4, diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Você se lembra? Bom, o diabo vai tentar Jesus em 3 áreas: na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. O diabo vai chegar para Jesus em uma de suas tentações, e o texto diz que ele vai levar Jesus até o pináculo do templo, uma parte alta do templo, e diz: olha, se você é filho mesmo de Deus, atira-te daqui, lança-te daqui, se joga, pois está escrito que ele dará ordens aos seus anjos, e eles virão, e eles te socorrerão. A proposta de Satanás para Jesus naquele momento era uma proposta extremamente tentadora. Ele estava falando para Jesus o modo como Jesus deveria entrar na cidade de Jerusalém. Nós sabemos que quando Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém, aqui agora no final do seu ministério, lembre-se que ele já tinha ido várias vezes para lá, ok? Para Jerusalém, mas aqui é a grande entrada dele. A proposta de Deus para Jesus, por meio de Zacarias 9, é que Jesus entrasse em Jerusalém de modo humilde e humilhante, montado num jumento. Os reis, quando chegavam em algum lugar, eles chegavam com uma grande comitiva. Eles chegavam com cavalos, com música, com grande festa. Mas a proposta de Deus para o grande rei é que ele entrasse de modo humilde, montado num jumento. A tentação de Satanás, então, era uma proposta completamente avessa de Deus. Quando Satanás diz: Jesus, se jogue daqui, pois os anjos virão, te carregarão, e você chegará voando sobre a cidade de Jerusalém, com uma multidão de anjos trazendo você carregado. Imagine essa cena. Como você preferiria chegar em algum lugar? Montado num jumento, de modo humilhante, ou sendo carregado por anjos vindo voando do céu? Então, aqui, Zacarias 9, versículo 9, essa é a proposta de Deus. O Messias, quando viesse, não chegaria voando carregado por anjos, como Satanás propôs. Nem chegaria com uma grande comitiva. Ele chegaria de modo humilde, montado em um jumento. Mas ainda assim ele seria adorado. E ele foi adorado. Pois o texto diz para nós que aquela multidão que aguardava Jesus chegar, pega então esses ramos e começa a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Messias. O versículo 13 de João, capítulo 12, está aqui também citando um outro texto do Antigo Testamento, o Salmo 118, que é um salmo messiânico, um salmo que fala sobre a chegada do Messias.
e como ele viria então em nome de Deus, e como ele seria bendito e abençoado e libertaria o seu povo. O grande libertador chegou. Bom, versículo 16 diz assim para nós, João 12,16: a princípio os seus discípulos não entenderam nada do que estava acontecendo. Pois imagina, ele está chegando de modo humilde, montado no jumento. Por que ele quer montar no jumento? Entrar na festa da Páscoa montado no jumento não faz sentido. Mas só depois que Jesus foi glorificado, ou seja, depois que Jesus subiu aos céus, ressuscitou, subiu aos céus, eles perceberam, os seus discípulos perceberam que lhe fizeram estas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. A multidão estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro, e o ressuscitar dos mortos continuou a espalhar o fato. Então, qual era essa multidão? Por que essa multidão aguardava Jesus? Porque dias antes ele havia ressuscitado Lázaro. Essa multidão começa a espalhar essa notícia. As pessoas começam então a falar muito sobre Jesus agora como alguém que havia ressuscitado um morto de 3 dias. Lázaro já havia 3 dias que havia morrido. Jesus então o ressuscita. Esse aí talvez seja o grande milagre de Jesus aos olhos dos judeus. Então, na cabeça destes judeus, a convicção era: finalmente o Messias chegou, o libertador chegou. Agora, esse é o primeiro dia da semana. Essa multidão estava ansiosa para ver Jesus. Eles já sabiam de muitas coisas que Jesus havia feito, mas ressuscitar um morto depois de 3 dias, esse foi um grande milagre. Agora, para a cabeça de um judeu, estava mais do que claro que o enviado de Deus havia chegado. Bom, tudo que eu estou falando para você até agora parece mostrar que Jesus ele vai entrar na cidade e essa multidão que está gritando: ei, 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 Jesus é nosso rei, vai ficar com ele até o fim, não é mesmo? O que acontece então dias depois, quando a mesma multidão começa a gritar: solta Barrabás e crucifica-o? A grande questão é que essa multidão que estava aqui esperando Jesus chegar, ansiosa pela sua entrada em Jerusalém, dias depois de ele ter realizado esse grande e magnífico milagre, essa multidão estava com uma visão distorcida sobre Jesus. O Salmo 118 fala sobre a vinda do Messias libertador. Mas na cabeça do judeu, a libertação que eles esperavam era uma libertação política. Eles queriam que Jesus usurpasse o trono das mãos de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador romano da região da Judéia. Eles estavam, toda a Palestina, habitada por judeus, debaixo do Império Romano. E eles queriam muito que o libertador viesse e os tirasse do jugo da escravidão imperial, não da escravidão do pecado. Quando Jesus chega, então, de um modo humilde, de um modo diferente, ele é aclamado de modo sincero, as pessoas estão felizes, porque na cabeça delas, o libertador de Israel havia chegado. Na cabeça delas, elas não iam mais pagar impostos para Roma. Na cabeça delas, elas não iam mais ter que se submeter ao Império Romano. Na cabeça delas, um golpe de Estado seria dado e Jesus se autoproclamaria o rei dos judeus. Mas não é isso que acontece. E você sabe da história. Jesus, de fato, virá em breve e governará o mundo. Ele vai sim reinar sobre Israel. Ele diz isso ainda essa semana. Durante essa semana da Páscoa, ele vai falar sobre isso. Mas o que ele queria que as pessoas naquele momento entendessem é que a libertação maior que ele havia trazido não era uma libertação política, senão uma libertação do pecado e da morte. Ele veio para salvar o povo, em primeiro lugar, dos seus pecados e não dos seus líderes maus. Jesus então deixa claro aqui para nós, por meio desse texto, que ele cumpria as Escrituras. Ele provou ser o Messias até o fim. Ele cumpriu de modo literal as Escrituras e as profecias de Deus. Quando Deus disse que ele entraria, o Messias entraria montado num jumento, de fato ele entrou. As promessas de Deus se cumprem de modo literal. E Jesus está mostrando isso para nós. Agora, ele vem como um rei humilde e não como um grande rei vitorioso. A Bíblia deixa claro para nós que na sua volta, na segunda vinda, quando Jesus voltar, aí sim, ele virá como um rei majestoso e glorioso,
para reinar sobre a terra. Apocalipse fala muito sobre isso. Mas neste primeiro momento, ele não veio como o leão que venceu, senão como o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. João Batista vira e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esses detalhes de pecado, de punição, as pessoas não queriam entender e nem levar a sério. O fato é, em primeiro lugar, Jesus veio me libertar, te libertar, nos libertar do pecado. Sim, todos nós somos pecadores. A Bíblia deixa claro que todos nós nos rebelamos contra Deus e o nosso pecado nos separa de Deus. Jesus veio como o libertador da escravidão, não do Egito, nem de Roma, mas do pecado. O nosso pecado nos escraviza e ele veio morrer na cruz, nos substituindo como um cordeiro que pagou o preço como uma oferta pelos nossos pecados no nosso lugar. Quando nós olhamos então para essa que foi a entrada de Jesus, essa entrada que sim foi triunfal, ele foi adorado, apesar de daqui a alguns dias as pessoas já ficarem bravas com ele, uma vez que ele não cumpriu a expectativa que elas tinham, mas ele cumpriu a expectativa de Deus. Quando nós olhamos para essa entrada de Jesus, nós podemos ver que foi de um modo bíblico, foi de um modo respeitoso e obediente a Deus, que a semana mais importante da história do mundo começou. A semana mais importante da história da humanidade não começou com uma recepção de realeza, mas começou com a entrada do rei, vindo ao mundo e provando que de fato morreria, pagaria o preço pelos nossos pecados, de modo literal. Assim como ele entrou montado num jumento, ele morreria numa cruz, no meu e no seu lugar, pagando os preços dos nossos erros, fazendo com que nós pudéssemos finalmente voltar a ser amigos de Deus, filhos de Deus. João, o mesmo Evangelho, capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo o rejeitou. Contudo, aos que o receberem, aos que crerem no seu nome, ele lhes dará o direito de serem chamados filhos de Deus. Quando nós olhamos então para o primeiro dia da semana, a grande questão que fica para mim e para você é: qual é a minha e a sua expectativa com relação a Jesus? A expectativa desse povo que estava no primeiro dia adorando ele é que ele fosse um libertador político. Hoje, muitas pessoas também olham para Jesus com as suas expectativas próprias. Jesus vai ser aquele que vai dar o amor da minha vida, Jesus vai ser aquele que vai pagar as minhas contas, Jesus é aquele que vai trazer paz total e felicidade completa ao meu coração, Jesus é o cara lá de cima que vai me dar tudo o que eu quiser. Muitas pessoas olham para Jesus, admiram Jesus, mas colocam em Jesus as expectativas delas. Não é assim que nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus com as expectativas do Pai, com as expectativas de Deus. Jesus viria para nos libertar, em primeiro lugar, de nós mesmos, do nosso pecado, do inferno e do diabo. Ele veio para isso. E assim ele viveu e também morreu em nosso lugar. Mas sobre a sua morte, nós ainda vamos falar um pouco mais nessa semana. Esse foi o primeiro dia da semana de Jesus, dessa última semana de Jesus, aqui antes da sua morte e posterior ressurreição. Meu desejo é que durante essa semana de devocionais você compreenda um pouco mais e melhor o tamanho da obra de Jesus, do amor de Deus pela sua vida e assim celebre a Páscoa de modo correto, de modo bíblico, com uma consciência certa do que Jesus veio fazer por mim e por você. Que Deus te abençoe e até amanhã.